O sol de fim de tarde castigava o chão empoeirado do velho rancho onde acontecia o leilão, mas não era nada comparado ao calor da tensão que crescia no peito de Clara. Ela permanecia imóvel no último banco da plateia improvisada, o coração batendo tão forte que podia sentir o pulso em sua garganta. Os dedos crispados amassavam o pequeno panfleto do evento, onde o lote número 29 estava marcado com caneta vermelha. Tempestade, Garanhão Selvagem, 5 anos, origem desconhecida. Observava os homens ao seu redor. Cowboys experientes com mãos calejadas pelo trabalho duro, fazendeiros ricos que compravam por capricho, intermediários que buscavam lucro rápido. Ninguém parecia notar a garota de 19 anos, magra, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, roupas desgastadas pelo uso. E era exatamente isso que Clara queria, passar despercebida até o momento certo. Lote 29, senhores. A voz do leiloeiro ecoou pelo recinto, provocando um murmúrio entre a plateia. Tempestade, Garanhão apreendido na região serrana, sem doma, temperamento difícil, lance inicial, R$ 500. Um silêncio tenso se instalou quando os tratadores abriram a porteira do curral central. O cavalo negro entrou relutante, empinando e dando coices no ar. Era uma visão impressionante. Pelo escuro como a noite mais profunda, crinas longas e desalinhadas, olhos selvagens que pareciam carregar fogo. Tempestade girava furiosamente, recusando-se a ficar parado enquanto os compradores o avaliavam. 2 tratadores tentavam controlá-lo com longas cordas, mas o animal parecia mais disposto a morrer do que a se submeter. É um bicho impossível, Clara ouviu alguém dizer. Já tentaram domá-lo 3 vezes. 2 homens acabaram no hospital. Dizem que foi capturado depois de atacar gado na Serra do Prata, comentou outro. Bicho assim só serve pro abate. Clara fechou os olhos por um segundo, sentindo a náusea subir. Sabia o que significava abate nesse contexto. Os cavalos selvagens que ninguém queria acabavam vendidos para matadouros clandestinos. O pensamento fez seu estômago revirar, mas também fortaleceu sua determinação. O leiloeiro insistia, quase suplicante. Vamos, senhores. É um espécime forte. Com a doma certa, pode render um bom dinheiro. R$ 500 apenas. Nenhuma mão se ergueu. O cavalo continuava sua dança furiosa no centro, suado, as narinas dilatadas. Clara podia jurar que ele entendia perfeitamente seu destino. 400, então. Alguém dá 400? Nada. Tudo bem, última chance. R$ 300. Ou vamos ter que encaminhar para descarte. Foi quando Clara se levantou, o corpo tremendo como uma folha ao vento. 300! Sua voz soou mais alta do que pretendia, carregada por uma emoção que não conseguia controlar. Todas as cabeças viraram em sua direção. O leiloeiro franziu a testa em confusão, procurando a origem daquela voz feminina num mar de chapéus de couro. Aqui! Clara ergueu a mão, forçando-se a parecer mais confiante do que se sentia. Um murmúrio percorreu a multidão, misturado com risadas abafadas. Clara ouviu claramente quando um homem gordo ao seu lado disse para o companheiro: A garota está louca. Ele vai matá-la no primeiro dia. O leiloeiro parecia desconcertado, olhando para os organizadores como se perguntasse se deveria aceitar o lance. Finalmente, recuperou a compostura. R$ 300. Oferta da moça ali atrás. Alguém dá mais? Clara prendeu a respiração. R$ 300 era tudo o que havia economizado nos últimos 2 anos, trabalhando como garçonete no único restaurante da pequena cidade. Era seu plano B, C e Z, todo o dinheiro que possuía no mundo. 350! Gritou uma voz grave do outro lado. Seu coração gelou. Voltou-se para ver Marcelo Ribeiro, dono do matadouro da região, um homem corpulento com um sorriso perverso no rosto. Ele não queria o cavalo, queria apenas provocá-la. Todo mundo ali sabia quem ele era e o que fazia com cavalos como Tempestade. Clara estava prestes a gritar sua oferta quando seu celular vibrou. A mensagem era de sua mãe. Onde você está? Não faça nenhuma loucura com esse dinheiro, Clara.
Precisamos pagar o tratamento da vovó. A culpa a atingiu como um soco. O dinheiro não era apenas dela. Sua avó estava doente, precisando de remédios caros, e sua mãe contava com ela para ajudar. Comprometer as economias da família por causa de um cavalo selvagem que nem sabia se conseguiria domar. Quanta irresponsabilidade! Mas então olhou para a tempestade novamente. O cavalo havia parado de se debater e encarava a plateia, a respiração ofegante. Por um instante, talvez apenas um truque de sua imaginação desesperada, Clara teve certeza de que os olhos do animal encontraram os seus. Foi como se pudesse ver sua alma antiga, feroz e indomável, mas também assustada. 400! As palavras saíram de sua boca antes que pudesse contê-las. O leiloeiro sorriu, animado com o rumo inesperado. 400 reais. Temos 400. Quem dá mais? Marcelo a encarou irritado. Clara sustentou o olhar, uma coragem que não sabia possuir ardendo em seu peito. Ele teria que ir até o fim se quisesse vencer. 450, disse Marcelo quase entediado. 500. Clara respondeu imediatamente, a voz falhando. Um silêncio pesado caiu sobre a plateia. Não era apenas o dinheiro, era tudo o que ela tinha, literalmente. Sua mãe a mataria. E quem sabe o cavalo também. Marcelo estreitou os olhos. 600, declarou, soando mais irritado que interessado. Clara sentiu o mundo girar. 600 estava além de suas possibilidades. Não podia cobrir aquele lance. Era o fim. A garota já ofereceu tudo o que tem, Marcelo, gritou alguém da plateia. Deixa ela. O que você quer com esse animal? Já tem cavalos demais para abater. Algumas pessoas riram, outras balançaram a cabeça em desaprovação. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. 600 uma vez. Começou o leiloeiro, olhando para Clara com uma mistura de pena e alívio. Ela certamente não tinha como cuidar daquele animal. Foi quando uma voz grave e calma surgiu atrás dela. A menina vai pagar 500 e eu complemento com mais 100. Clara virou-se, atônita. Era Eduardo Mendes, o veterinário aposentado que vivia isolado nos arredores da cidade. Um homem de poucas palavras que raramente aparecia em eventos como aquele. O leiloeiro hesitou, olhando para Marcelo, que parecia furioso. 700! Marcelo aumentou o lance desafiador. 800! Respondeu Eduardo sem alterar o tom de voz. 1.000 reais! Marcelo estava vermelho agora. Eduardo deu um passo à frente, ficando ao lado de Clara. 1.200. E acho que já chega, Marcelo. Todos sabemos que você só está fazendo isso para intimidar a garota. Que tal mostrar um pouco de dignidade? A multidão murmurou em aprovação. Marcelo olhou ao redor, percebendo que havia se tornado o vilão da história. Com um gesto de desprezo, deu as costas e afastou-se, empurrando quem estivesse no caminho. 1.200 então, o leiloeiro anunciou, parecendo aliviado por encerrar aquele lote problemático. Vendido para a moça e... Seu pai? Não, Clara corrigiu rapidamente. Não é meu pai, apenas um... amigo. Olhou para Eduardo, um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos azuis profundos marcados por rugas de expressão. Mal o conhecia, na verdade. Tinha ido à sua clínica algumas vezes quando era criança, levando animais de estimação, mas nunca trocaram mais que algumas palavras. Por quê? Ela sussurrou, confusa com aquela ajuda inesperada. Eduardo manteve os olhos fixos no cavalo negro, que agora parecia estranhamente calmo, como se entendesse que seu destino havia mudado. Porque ele merece uma chance, respondeu simplesmente. E você parece ser a única pessoa aqui que quer dar isso a ele. Clara sentiu lágrimas se formando. Nem sabia como agradeceria, nem como explicaria à sua mãe, nem como cuidaria de um cavalo selvagem sem experiência alguma em doma. Mas, naquele momento, nada disso importava. Tempestade estava a salvo. Venha, disse Eduardo, tocando levemente seu ombro. Temos um cavalo para transportar e muito trabalho pela frente. Clara assentiu, acompanhando-o até o balcão de pagamento. Sentia todos os olhares sobre ela, alguns de curiosidade, outros de preocupação,
muitos de deboche. Ninguém acreditava que ela conseguiria. Ninguém, exceto talvez Eduardo. E de alguma forma estranha, ela sentia que Tempestade também estava disposto a lhe dar uma chance. O transporte de Tempestade foi uma batalha épica que Clara jamais esqueceria. O Garanhão Negro se recusava a entrar no pequeno trailer que Eduardo havia emprestado de um conhecido. Relinchou, empinou, recuou e tentou morder qualquer um que se aproximasse. Os tratadores do leilão, ansiosos para encerrar o expediente, estavam perdendo a paciência. A gente pode sedar ele, sugeriu um deles, balançando uma seringa ameaçadoramente. Clara colocou-se na frente do cavalo. Não, sem sedativos. Então boa sorte levando essa fera para casa, garota. Riu o homem afastando-se. Vamos ver se você ainda terá todos os dentes amanhã. Eduardo observava tudo com calma, encostado na lateral do trailer. Não interferia, mas também não ia embora. Clara estava grata por sua presença silenciosa, mesmo que ele não fizesse nada além de esperar. Respirando fundo, ela se aproximou de Tempestade. O cavalo recuou, as orelhas coladas para trás em sinal de agressividade. Seus olhos escuros refletiam a luz alaranjada do entardecer, dando-lhe uma aparência quase sobrenatural. Oi, garoto, Clara murmurou, mantendo-se a uma distância segura. Eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas não vou te machucar, prometo. O cavalo bufou desconfiado. Clara começou a cantar baixinho. Uma canção de ninar que sua avó costumava cantar para ela. Não sabia se funcionaria, mas precisava tentar algo diferente. Aos poucos, deu um passo à frente, depois outro. Tempestade permanecia na defensiva, mas já não recuava tanto. A noite começava a cair quando Eduardo finalmente interferiu. Aproximou-se lentamente, carregando um punhado de maçãs. Colocou-as no chão do trailer e, para surpresa de Clara, assoviou de forma peculiar. Um som melódico, quase hipnótico. O que você está fazendo? Ela perguntou. Comunicação, respondeu simplesmente. Tente assoviar assim. Clara o imitou como pôde. O assovio saiu irregular, mas teve um efeito visível no cavalo. Tempestade inclinou a cabeça, as orelhas movendo-se para frente em sinal de interesse. Eduardo continuou assoviando enquanto recuava para longe do trailer. Clara fez o mesmo. Lentamente, guiado pela curiosidade e pelo aroma das maçãs, Tempestade deu um passo em direção ao trailer. Depois outro. Com extrema cautela, esticou o pescoço para dentro, farejando a recompensa. Não olhe diretamente para ele, orientou Eduardo em voz baixa. Predadores fixam o olhar na presa. Você quer que ele confie em você. Clara desviou o olhar, continuando o assovio suave. Sentiu o coração quase explodir quando, após 20 minutos de paciência, Tempestade finalmente entrou no trailer para alcançar as maçãs. Num movimento rápido, Eduardo fechou a porteira traseira. Conseguimos! Clara quase gritou de alegria. O veterano sorriu discretamente. O primeiro passo de muitos. Não se empolgue demais. Enquanto dirigiam pela estrada de terra, Clara enviou uma mensagem para sua mãe, tentando explicar superficialmente o que havia feito. A resposta veio imediatamente. Você comprou o quê? Estou te esperando em casa, mocinha. Temos muito o que conversar. Clara suspirou, guardando o celular. Minha mãe vai me matar. Entendo a preocupação dela, comentou Eduardo, mantendo os olhos na estrada. Não é um investimento convencional para uma garota da sua idade. Não é um investimento, Clara retrucou um pouco irritada. É uma vida, ele iria para o abate. E o que você pretende fazer com ele? Tem alguma experiência com cavalos? Clara hesitou. Bom, eu montei algumas vezes desde criança, na fazenda dos meus tios. Cavalos domados, Eduardo pontuou. Tempestade é diferente. Você precisará de muito mais do que boas intenções para conquistá-lo. Vou aprender, ela respondeu determinada. Lerei livros, procurarei vídeos na internet. Eduardo soltou uma risada curta. Cavalos não leem livros, Clara. Eles aprendem pela experiência. E um erro seu pode custar a vida de vocês dois. O silêncio pesou entre eles. No trailer,
Tempestade relinchou e deu um coice na parede de metal, como se estivesse de acordo com a avaliação de Eduardo. Por que você me ajudou então? Clara perguntou finalmente. Se acha que estou fadada ao fracasso? Eduardo refletiu por um momento. Porque vi algo nos seus olhos, a mesma teimosia que eu tinha na sua idade. Fez uma pausa. E também porque tenho um galpão vazio e uma pastagem sem uso. O lugar está disponível se você precisar. Clara olhou para ele surpresa. Está oferecendo abrigo para a tempestade? Estou oferecendo uma chance, corrigiu Eduardo. Para você e para ele, mas com uma condição. Você terá que aprender a fazer as coisas do jeito certo. Sem atalhos, sem impaciência. A doma natural leva tempo. Doma natural? Clara repetiu curiosa. É um método baseado na compreensão do comportamento natural dos cavalos, sem violência, sem quebrar o espírito deles, explicou. Foi assim que conseguimos fazê-lo entrar no trailer. Comunicação, não dominação. Algo dentro de Clara se acendeu. Aquilo fazia sentido. Respeitar Tempestade como o ser magnífico que era, não tentar subjugá-lo. Era exatamente o que ela queria, mesmo sem saber o nome. Quando chegaram à casa de Clara, sua mãe já esperava na varanda, braços cruzados e expressão severa. Renata era uma mulher forte, que criara a filha sozinha depois que o marido partiu, deixando apenas dívidas para trás. Trabalhar como enfermeira no pequeno hospital da cidade nunca tinha sido fácil, especialmente com a responsabilidade de cuidar também da própria mãe adoecida. O que deu na sua cabeça, Clara? Renata disparou assim que a filha desceu do carro. Então, notando Eduardo, mudou o tom. Dr. Mendes, o que o senhor tem a ver com isso? Eduardo apresentou-se educadamente explicando seu papel no leilão. Sua filha tem um grande coração, senhora. O cavalo teria um destino cruel. Grande coração não paga contas, Renata respondeu, puxando Clara pelo braço. Precisamos daquele dinheiro para os remédios da vovó. Clara sentiu o peso da culpa, mas manteve-se firme. Mamãe, eu posso trabalhar mais horas no restaurante. Vou compensar, prometo. Mas não podia deixar aquele cavalo morrer. E onde você vai colocar esse animal? Renata perguntou, apontando para o trailer, de onde vinham relinchos inquietos. No nosso quintal de 10 metros quadrados? Eduardo interveio. Posso abrigar o cavalo em minha propriedade. Tenho espaço e condições adequadas. Renata encarou o veterinário desconfiada. E o que o senhor ganha com isso? A satisfação de ver uma jovem aprendendo sobre responsabilidade e compaixão, respondeu tranquilamente. E talvez alguma companhia. Vivo sozinho desde que minha esposa faleceu. A expressão de Renata suavizou-se um pouco. Todos na cidade conheciam a história trágica do Dr. Mendes, como sua esposa morrera num acidente de carro há 10 anos, e como ele havia se afastado da clínica veterinária e da vida social depois disso. Mesmo assim, ela suspirou. Clara deveria ter pensado na família primeiro. Eu pensei, mãe, Clara respondeu. Pensei em vovó, em como ela sempre me contava histórias sobre os cavalos selvagens da serra. Em como ela dizia que eles estavam desaparecendo por causa de gente como Marcelo. Sua voz falhou. Ela ficaria feliz em saber que salvei um deles. Renata olhou longamente para a filha, depois para Eduardo e finalmente para o trailer onde Tempestade se agitava. Parecia travar uma batalha interna entre a preocupação prática e o amor pela filha. Vou fazer hora extra na farmácia, decidiu Clara. E nos finais de semana posso ajudar na lanchonete do posto também. Vou repor cada centavo, prometo. Eduardo acrescentou. Se ajudar, posso examinar sua mãe sem custo. Ainda mantenho minha licença médica, embora não atenda regularmente. Essa oferta pareceu finalmente abalar as defesas de Renata. Seus ombros caíram em resignação. Tudo bem, mas você vai cumprir sua palavra, Clara, e quero que cuide direito desse cavalo. Se for para salvar, que seja feito corretamente. Clara abraçou a mãe com força. Obrigada. Prometo que não vai se arrepender. Já estou arrependida, Renata murmurou, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Voltando-se para Eduardo, perguntou.
O senhor aceita um café antes de seguir viagem? Está ficando tarde. Eduardo aceitou o convite. Enquanto Renata entrava para preparar o café, Clara aproximou-se do trailer, observando Tempestade através das frestas de ventilação. O cavalo parecia mais calmo, embora ainda desconfiado. Vai dar tudo certo, ela sussurrou, mais para si mesma do que para o animal. Vamos aprender juntos. Do outro lado da rua, um carro parou silenciosamente. Marcelo observava a cena, o rosto contraído em uma expressão amarga. Anotou algo em um pequeno caderno, olhou uma última vez para o trailer que continha o cavalo que ele desejava para o abate, e partiu sem ser notado. A jornada de Clara e Tempestade estava apenas começando, e nem todos estavam felizes com isso. O amanhecer na propriedade de Eduardo era um espetáculo à parte. Os primeiros raios solares banhavam o pasto verdejante, criando um contraste perfeito com as montanhas azuladas ao fundo. Clara havia chegado antes mesmo do nascer do sol, pedalando os 5 quilômetros que separavam sua casa do sítio do veterinário. Agora, sentada na cerca, observava a Tempestade explorar seu novo território. O garanhão negro movia-se com elegância e desconfiança, testando cada centímetro do pasto cercado. Ocasionalmente erguia a cabeça e farejava o ar, como se procurasse algum sinal de perigo. Sua crina longa dançava com a brisa matinal, e seus músculos poderosos tensionavam-se sob o pelo brilhante a cada movimento brusco. Ele é magnífico, Clara murmurou para si mesma, ainda sem acreditar que aquela criatura impressionante agora dependia dela. É mesmo, concordou Eduardo, aproximando-se com 2 canecas fumegantes. Entregou uma a Clara. Chá de erva cidreira, bom para acalmar os nervos. Obrigada. Ela aceitou a bebida quente, grata pelo gesto. E agora? O que fazemos primeiro? Eduardo apoiou-se na cerca ao lado dela. Primeiro? Nada. Clara franziu a testa, confusa. Como assim nada? Apenas observamos, conhecemos, aprendemos a linguagem dele. Eduardo sorriu diante da expressão impaciente da jovem. A pior coisa que podemos fazer agora é forçar interação. Ele precisa se acostumar com o novo ambiente, com nossos cheiros, com nossa presença. Mas quanto tempo isso vai levar? O tempo que for necessário. Cavalos são animais de presa, Clara. Milhares de anos de evolução os programaram para fugir de predadores. E para eles, nós somos predadores. Clara suspirou, tomando um gole do chá. Não consigo imaginar ninguém vendo você como predador, Eduardo. O veterinário riu. Sou um ser humano de quase 2 metros de altura que anda sobre 2 pernas e tem os olhos na frente do rosto, como todos os caçadores. Para a Tempestade sou perigoso até provar o contrário. Observaram em silêncio enquanto o cavalo se aproximava do cocho de água, bebendo cautelosamente, sempre alerta. Seus movimentos eram fluidos, mas tensos, como uma mola pronta para disparar ao menor sinal de ameaça. Como você aprendeu tudo isso? Clara perguntou após alguns minutos. Eduardo permaneceu em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não tinha ouvido a pergunta. Finalmente respondeu em voz baixa. Minha esposa, Ana, era encantadora de cavalos. Trabalhava principalmente com animais traumatizados que tinham sofrido abusos. Eu era apenas um veterinário tradicional, tratando ferimentos físicos. Fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias distantes. Ela me ensinou a ver além do corpo, a entender a alma desses animais. Clara não sabia o que dizer. Todos na cidade conheciam a história da morte trágica de Ana Mendes, mas ninguém falava sobre isso na frente de Eduardo. Sinto muito, acabou murmurando. Não sinta. Ele respondeu com gentileza. Ana estaria feliz em saber que seu conhecimento continua ajudando. Pousou a caneca vazia no poste da cerca. Agora vamos começar sua primeira lição. Venha comigo até o galpão. No antigo galpão convertido em estábulo, Eduardo mostrou a Clara uma série de itens que seriam fundamentais para o trabalho com Tempestade. Cordas especiais, cabeçadas, mantas, escovas de diferentes tamanhos. Explicou pacientemente a função de cada um,
mas enfatizou que passariam dias, talvez semanas, antes que qualquer equipamento tocasse o cavalo. A confiança vem primeiro, insistiu. Sem ela, nada mais importa. Nas 3 semanas seguintes, estabeleceram uma rotina. Clara chegava ao amanhecer, antes de seu turno no restaurante, e passava 1 hora simplesmente sentada perto do pasto, sem fazer qualquer movimento em direção à tempestade. Eduardo juntava-se a ela quando podia, trazendo sempre chá quente e histórias sobre cavalos que havia conhecido. Aos poucos, o garanhão começou a demonstrar curiosidade. No 10º dia, aproximou-se até cerca de 20 metros de Clara, observando-a intensamente antes de retornar ao outro extremo do pasto. No 15º, chegou a 10 metros. E pela primeira vez, Clara sentiu que os olhares que trocaram não continham apenas medo ou desconfiança. Estamos progredindo, Eduardo comentou na manhã do 20º dia, quando Tempestade aceitou comer feno a apenas 5 metros de distância deles. Clara sorriu radiante. O progresso era lento, mas cada pequeno avanço parecia uma vitória monumental. Ela documentava tudo em um diário, anotando cada reação, cada mudança no comportamento do cavalo. A vida fora do sítio de Eduardo, no entanto, não estava tão harmoniosa. Clara cumpria sua promessa de trabalhar horas extras, dividindo-se entre o restaurante e a lanchonete do posto. Chegava em casa exausta, muitas vezes apenas para estudar sobre comportamento equino antes de desabar na cama. Sua mãe, embora ainda preocupada, gradualmente aceitava a situação, especialmente depois que Eduardo começou a visitar sua avó semanalmente, trazendo não apenas conselhos médicos, mas também uma companhia que a idosa claramente apreciava. Na cidade, porém, Clara enfrentava olhares de escárnio e comentários sarcásticos. A notícia sobre a garota que comprou o cavalo assassino havia se espalhado rapidamente. "E aí, Clara, ainda tem todos os dedos?" provocou Júlio, filho do dono do restaurante onde trabalhava enquanto ela servia as mesas. "Ouvi dizer que aquele cavalo já matou 3 homens." "Ninguém morreu", ela respondeu secamente, equilibrando as bandejas de comida. "Ainda", completou Júlio com um sorriso maldoso. "Papai está apostando que você não dura nem 2 meses. Marcelo ofereceu boa grana para quem te convencer a desistir desse projeto idiota." Clara congelou. "O que você disse sobre Marcelo?" Júlio deu de ombros. "Todo mundo sabe que ele ainda quer aquele cavalo. Negócios são negócios, não é? Ele perdeu dinheiro por sua causa." Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Ela se lembrou do carro que vira estacionado em frente à sua casa naquela primeira noite. Seria Marcelo? Naquela tarde, chegou ao sítio de Eduardo mais cedo que o habitual, abalada pela conversa. Encontrou o veterinário consertando uma seção da cerca do pasto. "Eduardo, acho que Marcelo está tramando algo", disparou sem preâmbulos, relatando o que Júlio havia dito. O veterinário escutou atentamente, o rosto sério. "Não duvido. Marcelo nunca foi um bom perdedor, e ele tem conexões questionáveis. O que devemos fazer? E se ele tentar roubar Tempestade?" Eduardo pousou as ferramentas. "Vou instalar mais algumas luzes ao redor do pasto e verificar as fechaduras. Marcelo não arriscaria uma invasão direta, mas é bom estarmos preparados." Tentando acalmar-se, Clara decidiu seguir com a rotina. Aproximou-se da cerca, assobiando suavemente da maneira que Eduardo havia ensinado. Para sua surpresa, Tempestade veio em sua direção quase imediatamente, parando a cerca de 2 metros dela. "Oi, garoto", ela murmurou, maravilhada com a proximidade. "Senti sua falta hoje." O cavalo inclinou a cabeça, as orelhas voltadas para ela com interesse. Clara lentamente estendeu a mão, segurando uma maçã. Seu coração acelerou quando Tempestade deu um passo hesitante em sua direção. Eduardo, que observava à distância, conteve a respiração. Era o momento mais próximo que haviam chegado até então. Com extrema delicadeza, Tempestade esticou o pescoço e pegou a maçã da mão de Clara. Seus lábios aveludados roçaram a palma da jovem por um breve segundo, antes que ele recuasse alguns passos para mastigar o petisco. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Aquele simples contato, tão breve e gentil, significava tudo.
Ele confiou em mim, sussurrou quando Eduardo se aproximou. Está começando a confiar, corrigiu o veterinário, mas havia orgulho em sua voz. É um bom sinal, Clara. Um excelente sinal. Naquela noite, ao retornar para casa, Clara sentia-se flutuando de felicidade. Nem mesmo o cansaço de um dia inteiro de trabalho conseguia diminuir a alegria daquele momento com tempestade. Ao dobrar a esquina de sua rua, porém, sua expressão mudou drasticamente. Marcelo estava parado ao lado de seu carro, conversando com sua mãe na varanda da casa. Renata parecia desconfortável, braços cruzados defensivamente, enquanto o homem gesticulava de forma enfática. Clara aproximou-se rapidamente. O que está acontecendo aqui? Marcelo voltou-se para ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ah, aí está você. Estava apenas conversando com sua mãe sobre um acordo mutuamente benéfico. Que acordo? Clara perguntou, posicionando-se protetoramente ao lado de Renata. Ofereci R$2.000 pelo seu cavalo. Marcelo respondeu calmamente. 4 vezes o que você pagou. Um excelente retorno para um investimento de 1 mês, não acha? Tempestade não está à venda. Clara respondeu firmemente, embora seu coração batesse acelerado. R$2.000 resolveriam muitos problemas financeiros da sua família. Filha. Renata começou, mas parou ao ver a expressão determinada de Clara. Eu já disse a este senhor que o cavalo não é negociável. Completou, surpreendendo Clara com seu apoio. Marcelo estreitou os olhos, a máscara de amabilidade escorregando por um instante. Todo mundo tem um preço, senhoras. É só uma questão de encontrá-lo. Virou-se para ir embora, mas parou para acrescentar. Ah, e Clara, cavalos selvagens às vezes fogem, ou se machucam gravemente. Seria uma pena se algo assim acontecesse com o seu, não? A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Isso foi uma ameaça? Renata deu um passo à frente, protetora. Porque se for, posso chamar o delegado Lima agora mesmo. Marcelo ergueu as mãos em falsa rendição. Apenas uma observação. Acidentes acontecem. Com isso, entrou em seu carro e partiu, deixando mãe e filha abaladas na varanda. Precisamos avisar Eduardo, Clara murmurou, sacando o celular com mãos trêmulas. A linha entre salvar Tempestade e colocar todos em perigo acabara de ficar perigosamente tênue. Eduardo não perdeu tempo após o telefonema de Clara. Naquela mesma noite, instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da propriedade e contratou Pedro, um antigo funcionário de confiança, para dormir no galpão próximo ao pasto de Tempestade. Quando Clara chegou na manhã seguinte, encontrou o veterinário com olheiras profundas, terminando de configurar um alarme na entrada principal. Não dormiu? Perguntou ela, preocupada. Eduardo balançou a cabeça. Marcelo é mais perigoso do que parece. Ele não tem apenas interesses financeiros no abate de cavalos. Há algo pessoal nisso tudo. Como assim? O veterinário hesitou, como se pesasse o quanto deveria revelar. Ana, minha esposa, denunciou as práticas ilegais dele há anos. Foi a primeira a documentar como ele capturava cavalos selvagens da Serra do Prata, alegando que eram animais problemáticos que atacavam propriedades. Clara sentiu um arrepio. Você acha que ele tem alguma relação com o acidente dela? Eduardo desviou o olhar. Nunca consegui provar nada, mas desde então, ele parece sentir prazer especial em abater cavalos resgatados por pessoas que tentam seguir o legado de Ana. Suspirou profundamente. Quando vi você enfrentando-o no leilão, foi como ver o fantasma dela. A revelação caiu como uma pedra no coração de Clara. De repente, a ajuda de Eduardo ganhava novas dimensões. Não era apenas solidariedade, era também uma forma de honrar a memória da esposa, de continuar uma luta interrompida tragicamente. Por que não me contou antes? Não queria assustá-la, e além disso... Ele sorriu tristemente. Você me lembra ela, mesma determinação teimosa, mesmo coração enorme. Um relincho alto interrompeu a conversa. Tempestade corria pelo pasto, parecendo agitado.
Ele sente nossa atenção, Eduardo explicou. Cavalos são extremamente sensíveis às emoções humanas. Vamos mostrar a ele que está tudo bem. Dirigiram-se ao pasto, onde Clara começou o ritual habitual de aproximação. Nas semanas anteriores, haviam progredido a ponto de Tempestade aceitar comida diretamente de sua mão, mas ainda se afastava quando ela tentava tocá-lo. Hoje vamos tentar algo novo, Eduardo anunciou, entregando a Clara uma escova macia de cerdas naturais. Primeiro deixe que ele examine a escova, sinta seu cheiro. Depois, se ele permitir, tente escovar apenas seu pescoço, bem devagar. Clara assentiu, ansiosa mas determinada. Assobiou suavemente, chamando Tempestade, que desta vez veio quase imediatamente ao seu encontro. Ela mostrou a escova, permitindo que o cavalo a farejasse. Para sua surpresa, ele não recuou. Lentamente, aproximou a escova do pescoço do animal, preparando-se para um movimento brusco de rejeição. Tempestade permaneceu imóvel. Com delicadeza infinita, Clara deslizou a escova pelo pelo brilhante. 1, 2, 3 vezes. O cavalo relaxou visivelmente, abaixando a cabeça. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez que Tempestade permitia um contato prolongado. Isso, Eduardo murmurou, observando a distância. Você está indo maravilhosamente bem, Clara. A sessão de escovação durou apenas 2 minutos antes que Tempestade se afastasse, mas foi uma vitória monumental. Clara sentia-se flutuando enquanto guardavam os equipamentos no galpão. O progresso está sendo mais rápido do que esperava, Eduardo comentou. Mesmo? Para mim parece tão lento. Para domar um cavalo completamente selvagem, normalmente levaria 6 meses até chegar onde vocês estão agora. Tempestade está escolhendo confiar em você, Clara. É extraordinário. A conversa foi interrompida pelo barulho de um carro se aproximando. Renata surgiu dirigindo seu velho Fusca, parecendo preocupada. Aconteceu alguma coisa com vovó? Clara perguntou imediatamente, temendo o pior. Não, ela está bem. Na verdade, está melhor do que há semanas. Renata sorriu para Eduardo. Suas visitas e remédios estão fazendo milagres, doutor. Eduardo acenou em reconhecimento, mas percebeu que havia algo mais. Então, o que a traz aqui, senhora Renata? A expressão dela ficou sombria. Fui até a delegacia hoje, contar sobre a ameaça de Marcelo. O delegado Lima apenas disse que não podia fazer nada sem provas concretas. Respirou fundo. Mas quando estava saindo, a secretária me chamou no canto e disse que tivesse cuidado. Parece que não é a primeira vez que Marcelo ameaça pessoas que se opõem aos negócios dele. Eduardo assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. A influência dele na cidade é grande. Tem muita gente na folha de pagamento. O pior, Renata continuou, é que depois, quando fui ao mercado, ouvi 2 homens comentando que Marcelo estava oferecendo R$5.000 para quem entregasse Tempestade a ele. 5.000? Clara exclamou, horrorizada pela ideia de que alguém pudesse aceitar a proposta. Ele está aumentando a aposta, Eduardo comentou, grave. E isso significa que está ficando desesperado, ou mais perigoso. Nos dias seguintes, redobraram a vigilância. Clara evitava sair do sítio depois do anoitecer, e quando precisava ir trabalhar, Pedro ou Eduardo sempre a acompanhavam até em casa. A rotina com Tempestade continuava progredindo. Agora ele permitia que Clara o escovasse por períodos cada vez mais longos, e até começava a aceitar o toque da mão dela em seu pescoço. Numa manhã particularmente bonita, enquanto observava Clara e Tempestade, Eduardo teve uma ideia. Acho que está na hora de tentar a cabeçada, sugeriu, mostrando o equipamento de corda trançada que havia preparado especialmente para o garanhão. Sem freio, apenas a guia macia ao redor do focinho. Clara sentiu um frio na barriga. Era um grande passo. Ele está pronto? A questão é, você está pronta? Eduardo sorriu. Colocar a primeira cabeçada é um momento significativo. Representa o início de uma parceria baseada em respeito mútuo, não em medo. Com o coração acelerado, Clara aceitou o desafio. Seguindo as instruções detalhadas de Eduardo,
Aproximou-se de Tempestade com a cabeçada escondida parcialmente atrás das costas para não assustá-lo. Como sempre, o cavalo veio ao seu encontro, agora claramente reconhecendo-a como uma presença amigável. Ela começou escovando-o gentilmente, sussurrando palavras de encorajamento. Aos poucos, mostrou a cabeçada, permitindo que ele a examinasse. Os primeiros minutos foram tensos, com Tempestade recuando várias vezes, desconfiado. Clara manteve a calma, sem forçar, sempre esperando que ele retornasse por vontade própria. Na terceira tentativa, conseguiu passar a corda pelo pescoço do animal. Na sexta, o garanhão finalmente permitiu que a cabeçada completa fosse colocada. Não houve luta, não houve pânico, apenas aceitação cautelosa. Conseguimos! Clara virou-se para Eduardo, radiante. O veterinário aplaudia silenciosamente. Vocês conseguiram, corrigiu, orgulhoso. Naquela tarde, Clara praticou liderar Tempestade pelo pasto usando a guia conectada à cabeçada. No início, ele resistia, mas logo entendeu o sistema de pressão e liberação que Eduardo havia ensinado. Pressão suave para indicar a direção. Liberação imediata quando ele respondia corretamente. Conforme o sol se punha, Clara sentia-se nas nuvens. A ligação entre ela e Tempestade crescia diariamente, evoluindo de medo mútuo para algo próximo à amizade. Desse jeito logo você estará montando, Eduardo comentou enquanto guardavam os equipamentos no final do dia. Montar? Mas ainda falta tanto. Clara hesitou, surpresa com a sugestão. Menos do que você imagina. A primeira montaria real ainda está distante, claro, mas podemos começar a preparação em breve. A ideia deixou Clara empolgada e apreensiva ao mesmo tempo. Montar Tempestade parecia um sonho distante, quase impensável semanas atrás. Agora, tornava-se uma possibilidade real. Decidiu comemorar o progresso trabalhando apenas meio período naquela noite, para poder descansar adequadamente. No restaurante, porém, uma surpresa desagradável a aguardava. Você está despedida, anunciou o Sr. Oliveira, dono do estabelecimento, assim que ela chegou. O quê? Por quê? Clara perguntou atônita. O homem parecia desconfortável. Recebemos reclamações, clientes incomodados com sua presença. Que reclamações? Quem reclamou? Sr. Oliveira desviou o olhar. Olha, Clara, você é uma boa garota, mas não quero problemas. Alguns clientes importantes disseram que não frequentariam mais o restaurante se você continuasse aqui. Era óbvio quem estava por trás daquilo. Marcelo não conseguia comprar Tempestade, então decidira atacar Clara financeiramente, sabendo que ela dependia do emprego para sustentar a família e manter o cavalo. Sr. Oliveira, isso não é justo. Eu sempre... A decisão está tomada. Ele interrompeu, estendendo um envelope. Seu pagamento pelos dias trabalhados. Sinto muito. Clara saiu do restaurante sentindo-se atordoada. Como contaria à mãe? Como continuaria contribuindo para os remédios da avó? A preocupação apertava seu peito quando notou um carro desconhecido a seguindo lentamente pela rua praticamente deserta. Acelerou os passos, o medo crescendo. O carro manteve a distância, mas continuou seguindo-a. Quando dobrou uma esquina, o veículo acelerou, parando abruptamente à sua frente. 2 homens desceram, capangas conhecidos de Marcelo. Ei, garota do cavalo! Um deles chamou sorrindo maldosamente. O patrão mandou um recado. Clara olhou ao redor, desesperada. A rua estava vazia, todas as lojas fechadas àquela hora. Estava completamente sozinha. Eduardo não perdeu tempo após o telefonema de Clara. Naquela mesma noite, instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da propriedade e contratou Pedro, um antigo funcionário de confiança, para dormir no galpão próximo ao pasto de Tempestade. Quando Clara chegou na manhã seguinte, encontrou o veterinário com olheiras profundas, terminando de configurar um alarme na entrada principal. Não dormiu? Perguntou ela, preocupada. Eduardo balançou a cabeça. Marcelo é mais perigoso do que parece. Ele não tem apenas interesses financeiros no abate de cavalos. Há algo pessoal nisso tudo. Como assim? O veterinário hesitou,
como se pesasse o quanto deveria revelar. Ana, minha esposa, denunciou as práticas ilegais dele há anos. Foi a primeira a documentar como ele capturava cavalos selvagens da Serra do Prata, alegando que eram animais problemáticos que atacavam propriedades. Clara sentiu um arrepio. Você acha que ele tem alguma relação com o acidente dela? Eduardo desviou o olhar. Nunca consegui provar nada, mas desde então, ele parece sentir prazer especial em abater cavalos resgatados por pessoas que tentam seguir o legado de Ana. Suspirou profundamente. Quando vi você enfrentando-o no leilão, foi como ver o fantasma dela. A revelação caiu como uma pedra no coração de Clara. De repente, a ajuda de Eduardo ganhava novas dimensões. Não era apenas solidariedade, era também uma forma de honrar a memória da esposa, de continuar uma luta interrompida tragicamente. Por que não me contou antes? Não queria assustá-la, e além disso, ele sorriu tristemente. Você me lembra ela. Mesma determinação teimosa, mesmo coração enorme. Um relincho alto interrompeu a conversa. Tempestade corria pelo pasto, parecendo agitado. Ele sente nossa tensão, Eduardo explicou. Cavalos são extremamente sensíveis às emoções humanas. Vamos mostrar a ele que está tudo bem. Dirigiram-se ao pasto, onde Clara começou o ritual habitual de aproximação. Nas semanas anteriores, haviam progredido a ponto de Tempestade aceitar comida diretamente de sua mão, mas ainda se afastava quando ela tentava tocá-lo. Hoje vamos tentar algo novo, Eduardo anunciou, entregando a Clara uma escova macia de cerdas naturais. Primeiro deixe que ele examine a escova, sinta seu cheiro. Depois, se ele permitir, tente escovar apenas seu pescoço, bem devagar. Clara assentiu, ansiosa mas determinada. Assobiou suavemente, chamando Tempestade, que desta vez veio quase imediatamente ao seu encontro. Ela mostrou a escova permitindo que o cavalo a farejasse. Para sua surpresa, ele não recuou. Lentamente, aproximou a escova do pescoço do animal, preparando-se para um movimento brusco de rejeição. Tempestade permaneceu imóvel. Com delicadeza infinita, Clara deslizou a escova pelo pelo brilhante. 1, 2, 3 vezes. O cavalo relaxou visivelmente, abaixando a cabeça. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez que Tempestade permitia um contato prolongado. Isso, Eduardo murmurou, observando a distância. Você está indo maravilhosamente bem, Clara. A sessão de escovação durou apenas 2 minutos antes que Tempestade se afastasse, mas foi uma vitória monumental. Clara sentia-se flutuando enquanto guardavam os equipamentos no galpão. O progresso está sendo mais rápido do que esperava, Eduardo comentou. Mesmo, para mim parece tão lento. Para domar um cavalo completamente selvagem, normalmente levaria 6 meses até chegar onde vocês estão agora. Tempestade está escolhendo confiar em você, Clara. É extraordinário. A conversa foi interrompida pelo barulho de um carro se aproximando. Renata surgiu dirigindo seu velho Fusca, parecendo preocupada. Aconteceu alguma coisa com vovó? Clara perguntou imediatamente, temendo o pior. Não, ela está bem. Na verdade, está melhor do que há semanas. Renata sorriu para Eduardo. Suas visitas e remédios estão fazendo milagres, doutor. Eduardo acenou em reconhecimento, mas percebeu que havia algo mais. Então, o que há atrás aqui, senhora Renata? A expressão dela ficou sombria. Fui até a delegacia hoje contar sobre a ameaça de Marcelo. O delegado Lima apenas disse que não podia fazer nada sem provas concretas. Respirou fundo, mas quando estava saindo, a secretária me chamou no canto e disse que tivesse cuidado. Parece que não é a primeira vez que Marcelo ameaça pessoas que se opõem aos negócios dele. Eduardo assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. A influência dele na cidade é grande. Tem muita gente na folha de pagamento. O pior, Renata continuou, é que depois, quando fui ao mercado, ouvi 2 homens comentando que Marcelo estava oferecendo R$5.000 para quem entregasse Tempestade a ele. 5.000? Clara exclamou, horrorizada pela ideia de que alguém pudesse aceitar a proposta. Ele está aumentando a aposta, Eduardo comentou, grave.
E isso significa que está ficando desesperado, ou mais perigoso. Nos dias seguintes, redobraram a vigilância. Clara evitava sair do sítio depois do anoitecer, e quando precisava ir trabalhar, Pedro ou Eduardo sempre a acompanhavam até em casa. A rotina com Tempestade continuava progredindo. Agora ele permitia que Clara o escovasse por períodos cada vez mais longos, e até começava a aceitar o toque da mão dela em seu pescoço. Numa manhã particularmente bonita, enquanto observava Clara e Tempestade, Eduardo teve uma ideia. "Acho que está na hora de tentar a cabeçada", sugeriu, mostrando o equipamento de corda trançada que havia preparado especialmente para o garanhão. Sem freio, apenas a guia macia ao redor do focinho. Clara sentiu um frio na barriga. Era um grande passo. "Ele está pronto?" "A questão é, você está pronta?" Eduardo sorriu. Colocar a primeira cabeçada é um momento significativo. Representa o início de uma parceria baseada em respeito mútuo, não em medo. Com o coração acelerado, Clara aceitou o desafio. Seguindo as instruções detalhadas de Eduardo, aproximou-se de Tempestade com a cabeçada escondida parcialmente atrás das costas, para não assustá-lo. Como sempre, o cavalo veio ao seu encontro, agora claramente reconhecendo-a como uma presença amigável. Ela começou escovando-o gentilmente, sussurrando palavras de encorajamento. Aos poucos, mostrou a cabeçada, permitindo que ele a examinasse. Os primeiros minutos foram tensos, com Tempestade recuando várias vezes, desconfiado. Clara manteve a calma, sem forçar, sempre esperando que ele retornasse por vontade própria. Na terceira tentativa, conseguiu passar a corda pelo pescoço do animal. Na sexta, o garanhão finalmente permitiu que a cabeçada completa fosse colocada. Não houve luta, não houve pânico, apenas aceitação cautelosa. "Conseguimos." Clara virou-se para Eduardo radiante. O veterinário aplaudia silenciosamente. "Vocês conseguiram", corrigiu orgulhoso. Naquela tarde, Clara praticou liderar Tempestade pelo pasto, usando a guia conectada à cabeçada. No início, ele resistia, mas logo entendeu o sistema de pressão e liberação que Eduardo havia ensinado. Pressão suave para indicar a direção, liberação imediata quando ele respondia corretamente. Conforme o sol se punha, Clara sentia-se nas nuvens. A ligação entre ela e Tempestade crescia diariamente, evoluindo de medo mútuo para algo próximo à amizade. "Desse jeito logo você estará montando", Eduardo comentou enquanto guardavam os equipamentos no final do dia. "Montar? Mas ainda falta tanto." Clara hesitou, surpresa com a sugestão. "Menos do que você imagina. A primeira montaria real ainda está distante, claro, mas podemos começar a preparação em breve." A ideia deixou Clara empolgada e apreensiva ao mesmo tempo. Montar Tempestade parecia um sonho distante, quase impensável semanas atrás. Agora, tornava-se uma possibilidade real. Decidiu comemorar o progresso trabalhando apenas meio período naquela noite, para poder descansar adequadamente. No restaurante, porém, uma surpresa desagradável a aguardava. "Você está despedida", anunciou o Sr. Oliveira, dono do estabelecimento, assim que ela chegou. "O quê? Por quê?" Clara perguntou, atônita. O homem parecia desconfortável. "Recebemos reclamações. Clientes incomodados com sua presença." "Que reclamações? Quem reclamou?" Sr. Oliveira desviou o olhar. "Olha, Clara, você é uma boa garota, mas não quero problemas. Alguns clientes importantes disseram que não frequentariam mais o restaurante se você continuasse aqui." Era óbvio quem estava por trás daquilo. Marcelo não conseguia comprar Tempestade, então decidira atacar Clara financeiramente, sabendo que ela dependia do emprego para sustentar a família e manter o cavalo. "Sr. Oliveira, isso não é justo. Eu sempre... A decisão está tomada." Ele interrompeu, estendendo um envelope. "Seu pagamento pelos dias trabalhados. Sinto muito." Clara saiu do restaurante sentindo-se atordoada. Como contaria à mãe? Como continuaria contribuindo para os remédios da avó? A preocupação apertava seu peito quando notou um carro desconhecido a seguindo lentamente pela rua praticamente deserta. Acelerou os passos,
o medo crescendo. O carro manteve a distância, mas continuou seguindo-a. Quando dobrou uma esquina, o veículo acelerou, parando abruptamente à sua frente. 2 homens desceram, capangas conhecidos de Marcelo. "Ei, garota do cavalo!" um deles chamou, sorrindo maldosamente. O patrão mandou um recado. Clara olhou ao redor, desesperada. A rua estava vazia, todas as lojas fechadas àquela hora. Estava completamente sozinha. Eduardo não perdeu tempo após o telefonema de Clara. Naquela mesma noite, instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da propriedade e contratou Pedro, um antigo funcionário de confiança, para dormir no galpão próximo ao pasto de Tempestade. Quando Clara chegou na manhã seguinte, encontrou o veterinário com olheiras profundas, terminando de configurar um alarme na entrada principal. "Não dormiu?" perguntou ela, preocupada. Eduardo balançou a cabeça. "Marcelo é mais perigoso do que parece. Ele não tem apenas interesses financeiros no abate de cavalos. Há algo pessoal nisso tudo." "Como assim?" O veterinário hesitou, como se pesasse o quanto deveria revelar. "Ana, minha esposa, denunciou as práticas ilegais dele há anos. Foi a primeira a documentar como ele capturava cavalos selvagens da Serra do Prata, alegando que eram animais problemáticos que atacavam propriedades." Clara sentiu um arrepio. "Você acha que ele tem alguma relação com o acidente dela?" Eduardo desviou o olhar. "Nunca consegui provar nada. Mas desde então ele parece sentir prazer especial em abater cavalos resgatados por pessoas que tentam seguir o legado de Ana." Suspirou profundamente. "Quando vi você enfrentando-o no leilão, foi como ver o fantasma dela." A revelação caiu como uma pedra no coração de Clara. De repente, a ajuda de Eduardo ganhava novas dimensões. Não era apenas solidariedade, era também uma forma de honrar a memória da esposa, de continuar uma luta interrompida tragicamente. "Por que não me contou antes?" Não queria assustá-la. E além disso, ele sorriu tristemente. "Você me lembra ela. Mesma determinação teimosa, mesmo coração enorme." Um relincho alto interrompeu a conversa. Tempestade corria pelo pasto, parecendo agitado. "Ele sente nossa atenção", Eduardo explicou. "Cavalos são extremamente sensíveis às emoções humanas. Vamos mostrar a ele que está tudo bem." Dirigiram-se ao pasto, onde Clara começou o ritual habitual de aproximação. Nas semanas anteriores, haviam progredido a ponto de Tempestade aceitar comida diretamente de sua mão, mas ainda se afastava quando ela tentava tocá-lo. "Hoje vamos tentar algo novo", Eduardo anunciou, entregando a Clara uma escova macia de cerdas naturais. "Primeiro deixe que ele examine a escova, sinta seu cheiro. Depois, se ele permitir, tente escovar apenas seu pescoço, bem devagar." Clara assentiu, ansiosa mas determinada. Assobiou suavemente, chamando Tempestade, que desta vez veio quase imediatamente ao seu encontro. Ela mostrou a escova, permitindo que o cavalo a farejasse. Para sua surpresa, ele não recuou. Lentamente, aproximou a escova do pescoço do animal, preparando-se para um movimento brusco de rejeição. Tempestade permaneceu imóvel. Com delicadeza infinita, Clara deslizou a escova pelo pelo brilhante. 1, 2, 3 vezes. O cavalo relaxou visivelmente, abaixando a cabeça. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez que Tempestade permitia um contato prolongado. "Isso", Eduardo murmurou, observando-a à distância. "Você está indo maravilhosamente bem, Clara." A sessão de escovação durou apenas 2 minutos antes que Tempestade se afastasse, mas foi uma vitória monumental. Clara sentia-se flutuando enquanto guardavam os equipamentos no galpão. "O progresso está sendo mais rápido do que esperava", Eduardo comentou. "Mesmo? Para mim parece tão lento. Para domar um cavalo completamente selvagem, normalmente levaria 6 meses até chegar onde vocês estão agora. Tempestade está escolhendo confiar em você, Clara. É extraordinário." A conversa foi interrompida pelo barulho de um carro se aproximando.
Renata surgiu dirigindo seu velho Fusca, parecendo preocupada. Aconteceu alguma coisa com vovó? Clara perguntou imediatamente, temendo o pior. Não, ela está bem. Na verdade, está melhor do que há semanas. Renata sorriu para Eduardo. Suas visitas e remédios estão fazendo milagres, doutor. Eduardo acenou em reconhecimento, mas percebeu que havia algo mais. Então, o que a traz aqui, senhora Renata? A expressão dela ficou sombria. Fui até a delegacia hoje, contar sobre a ameaça de Marcelo. O delegado Lima apenas disse que não podia fazer nada sem provas concretas. Respirou fundo. Mas quando estava saindo, a secretária me chamou no canto e disse que tivesse cuidado. Parece que não é a primeira vez que Marcelo ameaça pessoas que se opõem aos negócios dele. Eduardo assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. A influência dele na cidade é grande, tem muita gente na folha de pagamento. O pior, Renata continuou, é que depois, quando fui ao mercado, ouvi 2 homens comentando que Marcelo estava oferecendo R$ 5.000 para quem entregasse Tempestade a ele. 5.000? Clara exclamou, horrorizada pela ideia de que alguém pudesse aceitar a proposta. Ele está aumentando a aposta, Eduardo comentou, grave. E isso significa que está ficando desesperado, ou mais perigoso. Nos dias seguintes, redobraram a vigilância. Clara evitava sair do sítio depois do anoitecer, e quando precisava ir trabalhar, Pedro ou Eduardo sempre a acompanhavam até em casa. A rotina com Tempestade continuava progredindo. Agora ele permitia que Clara o escovasse por períodos cada vez mais longos, e até começava a aceitar o toque da mão dela em seu pescoço. Numa manhã particularmente bonita, enquanto observava Clara e Tempestade, Eduardo teve uma ideia. Acho que está na hora de tentar a cabeçada, sugeriu, mostrando o equipamento de corda trançada que havia preparado especialmente para o garanhão. Sem freio, apenas a guia macia ao redor do focinho. Clara sentiu um frio na barriga. Era um grande passo. Ele está pronto? A questão é, você está pronta? Eduardo sorriu. Colocar a primeira cabeçada é um momento significativo. Representa o início de uma parceria baseada em respeito mútuo, não em medo. Com o coração acelerado, Clara aceitou o desafio. Seguindo as instruções detalhadas de Eduardo, aproximou-se de Tempestade com a cabeçada escondida parcialmente atrás das costas, para não assustá-lo. Como sempre, o cavalo veio ao seu encontro, agora claramente reconhecendo-a como uma presença amigável. Ela começou escovando-o gentilmente, sussurrando palavras de encorajamento. Aos poucos, mostrou a cabeçada, permitindo que ele a examinasse. Os primeiros minutos foram tensos, com Tempestade recuando várias vezes, desconfiado. Clara manteve a calma, sem forçar, sempre esperando que ele retornasse por vontade própria. Na terceira tentativa, conseguiu passar a corda pelo pescoço do animal. Na sexta, o garanhão finalmente permitiu que a cabeçada completa fosse colocada. Não houve luta, não houve pânico, apenas aceitação cautelosa. Conseguimos! Clara virou-se para Eduardo radiante. O veterinário aplaudia silenciosamente. Vocês conseguiram, corrigiu orgulhoso. Naquela tarde, Clara praticou liderar Tempestade pelo pasto, usando a guia conectada à cabeçada. No início, ele resistia, mas logo entendeu o sistema de pressão e liberação que Eduardo havia ensinado. Pressão suave para indicar a direção. Liberação imediata quando ele respondia corretamente. Conforme o sol se punha, Clara sentia-se nas nuvens. A ligação entre ela e Tempestade crescia diariamente, evoluindo de medo mútuo para algo próximo à amizade. Desse jeito logo você estará montando, Eduardo comentou enquanto guardavam os equipamentos no final do dia. Montar? Mas ainda falta tanto. Clara hesitou, surpresa com a sugestão. Menos do que você imagina. A primeira montaria real ainda está distante, claro. Mas podemos começar a preparação em breve. A ideia deixou Clara empolgada e apreensiva ao mesmo tempo. Montar Tempestade parecia um sonho distante, quase impensável semanas atrás. Agora, tornava-se uma possibilidade real.
Decidiu comemorar o progresso trabalhando apenas meio período naquela noite para poder descansar adequadamente. No restaurante, porém, uma surpresa desagradável a aguardava. "Você está despedida", anunciou o Sr. Oliveira, dono do estabelecimento, assim que ela chegou. "O quê? Por quê?" Clara perguntou atônita. O homem parecia desconfortável. "Recebemos reclamações. Clientes incomodados com sua presença." "Que reclamações? Quem reclamou?" Sr. Oliveira desviou o olhar. "Olha, Clara, você é uma boa garota, mas não quero problemas. Alguns clientes importantes disseram que não frequentariam mais o restaurante se você continuasse aqui." Era óbvio quem estava por trás daquilo. Marcelo não conseguia comprar Tempestade, então decidira atacar Clara financeiramente, sabendo que ela dependia do emprego para sustentar a família e manter o cavalo. "Sr. Oliveira, isso não é justo, eu sempre..." "A decisão está tomada." Ele interrompeu, estendendo um envelope. "Seu pagamento pelos dias trabalhados. Sinto muito." Clara saiu do restaurante sentindo-se atordoada. Como contaria à mãe? Como continuaria contribuindo para os remédios da avó? A preocupação apertava seu peito quando notou um carro desconhecido a seguindo lentamente pela rua praticamente deserta. Acelerou os passos, o medo crescendo. O carro manteve a distância, mas continuou seguindo-a. Quando dobrou uma esquina, o veículo acelerou, parando abruptamente à sua frente. 2 homens desceram, capangas conhecidos de Marcelo. "Ei, garota do cavalo!" Um deles chamou, sorrindo maldosamente. O patrão mandou um recado. Clara olhou ao redor desesperada. A rua estava vazia, todas as lojas fechadas àquela hora. Estava completamente sozinha. Eduardo não perdeu tempo após o telefonema de Clara. Naquela mesma noite, instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da propriedade e contratou Pedro, um antigo funcionário de confiança, para dormir no galpão próximo ao pasto de Tempestade. Quando Clara chegou na manhã seguinte, encontrou o veterinário com olheiras profundas, terminando de configurar um alarme na entrada principal. "Não dormiu?" perguntou ela, preocupada. Eduardo balançou a cabeça. "Marcelo é mais perigoso do que parece. Ele não tem apenas interesses financeiros no abate de cavalos. Há algo pessoal nisso tudo." "Como assim?" O veterinário hesitou, como se pesasse o quanto deveria revelar. "Ana, minha esposa, denunciou as práticas ilegais dele há anos. Foi a primeira a documentar como ele capturava cavalos selvagens da Serra do Prata, alegando que eram animais problemáticos que atacavam propriedades." Clara sentiu um arrepio. "Você acha que ele tem alguma relação com o acidente dela?" Eduardo desviou o olhar. "Nunca consegui provar nada. Mas desde então, ele parece sentir prazer especial em abater cavalos resgatados por pessoas que tentam seguir o legado de Ana." Suspirou profundamente. "Quando vi você enfrentando-o no leilão, foi como ver o fantasma dela." A revelação caiu como uma pedra no coração de Clara. De repente, a ajuda de Eduardo ganhava novas dimensões. Não era apenas solidariedade, era também uma forma de honrar a memória da esposa, de continuar uma luta interrompida tragicamente. "Por que não me contou antes?" "Não queria assustá-la. E além disso..." Ele sorriu tristemente. "Você me lembra ela. Mesma determinação teimosa, mesmo coração enorme." Um relincho alto interrompeu a conversa. Tempestade corria pelo pasto, parecendo agitado. "Ele sente nossa tensão", Eduardo explicou. "Cavalos são extremamente sensíveis às emoções humanas. Vamos mostrar a ele que está tudo bem." Dirigiram-se ao pasto, onde Clara começou o ritual habitual de aproximação. Nas semanas anteriores, haviam progredido a ponto de Tempestade aceitar comida diretamente de sua mão, mas ainda se afastava quando ela tentava tocá-lo. "Hoje vamos tentar algo novo", Eduardo anunciou, entregando a Clara uma escova macia de cerdas naturais. "Primeiro deixe que ele examine a escova, sinta seu cheiro. Depois, se ele permitir, tente escovar apenas seu pescoço, bem devagar." Clara assentiu, ansiosa, mas determinada. Assobiou suavemente, chamando Tempestade, que desta vez veio quase imediatamente ao seu encontro.
Ela mostrou a escova, permitindo que o cavalo a farejasse. Para sua surpresa, ele não recuou. Lentamente aproximou a escova do pescoço do animal, preparando-se para um movimento brusco de rejeição. Tempestade permaneceu imóvel. Com delicadeza infinita, Clara deslizou a escova pelo pelo brilhante. 1, 2, 3 vezes. O cavalo relaxou visivelmente, abaixando a cabeça. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez que Tempestade permitia um contato prolongado. Isso, Eduardo murmurou, observando a distância. Você está indo maravilhosamente bem, Clara. A sessão de escovação durou apenas 2 minutos antes que Tempestade se afastasse, mas foi uma vitória monumental. Clara sentia-se flutuando enquanto guardavam os equipamentos no galpão. O progresso está sendo mais rápido do que esperava, Eduardo comentou. Mesmo? Para mim parece tão lento. Para domar um cavalo completamente selvagem, normalmente levaria 6 meses até chegar onde vocês estão agora. Tempestade está escolhendo confiar em você, Clara. É extraordinário. A conversa foi interrompida pelo barulho de um carro se aproximando. Renata surgiu dirigindo seu velho Fusca, parecendo preocupada. Aconteceu alguma coisa com vovó? Clara perguntou imediatamente, temendo o pior. Não, ela está bem. Na verdade, está melhor do que há semanas. Renata sorriu para Eduardo. Suas visitas e remédios estão fazendo milagres, doutor. Eduardo acenou em reconhecimento, mas percebeu que havia algo mais. Então, o que a traz aqui, senhora Renata? A expressão dela ficou sombria. Fui até a delegacia hoje, contar sobre a ameaça de Marcelo. O delegado Lima apenas disse que não podia fazer nada sem provas concretas. Respirou fundo. Mas quando estava saindo, a secretária me chamou no canto e disse que tivesse cuidado. Parece que não é a primeira vez que Marcelo ameaça pessoas que se opõem aos negócios dele. Eduardo assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. A influência dele na cidade é grande, tem muita gente na folha de pagamento. O pior, Renata continuou, é que depois, quando fui ao mercado, ouvi 2 homens comentando que Marcelo estava oferecendo R$5.000 para quem entregasse Tempestade a ele. 5.000? Clara exclamou, horrorizada pela ideia de que alguém pudesse aceitar a proposta. Ele está aumentando a aposta, Eduardo comentou grave. E isso significa que está ficando desesperado, ou mais perigoso. Nos dias seguintes, redobraram a vigilância. Clara evitava sair do sítio depois do anoitecer, e quando precisava ir trabalhar, Pedro ou Eduardo sempre a acompanhavam até em casa. A rotina com Tempestade continuava progredindo. Agora ele permitia que Clara o escovasse por períodos cada vez mais longos e até começava a aceitar o toque da mão dela em seu pescoço. Numa manhã particularmente bonita, enquanto observava Clara e Tempestade, Eduardo teve uma ideia. Acho que está na hora de tentar a cabeçada, sugeriu, mostrando o equipamento de corda trançada que havia preparado especialmente para o garanhão. Sem freio, apenas a guia macia ao redor do focinho. Clara sentiu um frio na barriga. Era um grande passo. Ele está pronto? A questão é, você está pronta? Eduardo sorriu. Colocar a primeira cabeçada é um momento significativo. Representa o início de uma parceria baseada em respeito mútuo, não em medo. Com o coração acelerado, Clara aceitou o desafio. Seguindo as instruções detalhadas de Eduardo, aproximou-se de Tempestade com a cabeçada escondida parcialmente atrás das costas, para não assustá-lo. Como sempre, o cavalo veio ao seu encontro, agora claramente reconhecendo-a como uma presença amigável. Ela começou escovando-o gentilmente, sussurrando palavras de encorajamento. Aos poucos mostrou a cabeçada, permitindo que ele a examinasse. Os primeiros minutos foram tensos, com Tempestade recuando várias vezes, desconfiado. Clara manteve a calma, sem forçar, sempre esperando que ele retornasse por vontade própria. Na terceira tentativa, conseguiu passar a corda pelo pescoço do animal. Na sexta, o garanhão finalmente permitiu que a cabeçada completa fosse colocada. Não houve luta, não houve pânico, apenas aceitação cautelosa. Conseguimos! Clara virou-se para Eduardo radiante.
O veterinário aplaudia silenciosamente. Vocês conseguiram, corrigiu, orgulhoso. Naquela tarde, Clara praticou liderar Tempestade pelo pasto, usando a guia conectada à cabeçada. No início ele resistia, mas logo entendeu o sistema de pressão e liberação que Eduardo havia ensinado. Pressão suave para indicar a direção, liberação imediata quando ele respondia corretamente. Conforme o sol se punha, Clara sentia-se nas nuvens. A ligação entre ela e Tempestade crescia diariamente, evoluindo de medo mútuo para algo próximo à amizade. Desse jeito logo você estará montando, Eduardo comentou enquanto guardavam os equipamentos no final do dia. Montar? Mas ainda falta tanto? Clara hesitou, surpresa com a sugestão. Menos do que você imagina. A primeira montaria real ainda está distante, claro, mas podemos começar a preparação em breve. A ideia deixou Clara empolgada e apreensiva ao mesmo tempo. Montar Tempestade parecia um sonho distante, quase impensável semanas atrás. Agora tornava-se uma possibilidade real. Decidiu comemorar o progresso trabalhando apenas meio período naquela noite, para poder descansar adequadamente. No restaurante, porém, uma surpresa desagradável a aguardava. Você está despedida, anunciou o Sr. Oliveira, dono do estabelecimento, assim que ela chegou. O quê? Por quê? Clara perguntou atônita. O homem parecia desconfortável. Recebemos reclamações, clientes incomodados com sua presença. Que reclamações? Quem reclamou? Sr. Oliveira desviou o olhar. Olha, Clara, você é uma boa garota, mas não quero problemas. Alguns clientes importantes disseram que não frequentariam mais o restaurante se você continuasse aqui. Era óbvio quem estava por trás daquilo. Marcelo não conseguia comprar Tempestade, então decidira atacar Clara financeiramente, sabendo que ela dependia do emprego para sustentar a família e manter o cavalo. Sr. Oliveira, isso não é justo. Eu sempre... A decisão está tomada. Ele interrompeu, estendendo um envelope. Seu pagamento pelos dias trabalhados. Sinto muito. Clara saiu do restaurante sentindo-se atordoada. Como contaria à mãe? Como continuaria contribuindo para os remédios da avó? A preocupação apertava seu peito quando notou um carro desconhecido a seguindo lentamente pela rua praticamente deserta. Acelerou os passos, o medo crescendo. O carro manteve a distância, mas continuou seguindo-a. Quando dobrou uma esquina, o veículo acelerou, parando abruptamente à sua frente. 2 homens desceram, capangas conhecidos de Marcelo. Ei, garota do cavalo! Um deles chamou sorrindo maldosamente. O patrão mandou um recado. Clara olhou ao redor desesperada. A rua estava vazia, todas as lojas fechadas àquela hora. Estava completamente sozinha. Eduardo não perdeu tempo após o telefonema de Clara. Naquela mesma noite, instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da propriedade e contratou Pedro, um antigo funcionário de confiança, para dormir no galpão próximo ao pasto de Tempestade. Quando Clara chegou na manhã seguinte, encontrou o veterinário com olheiras profundas, terminando de configurar um alarme na entrada principal. Não dormiu? Perguntou ela, preocupada. Eduardo balançou a cabeça. Marcelo é mais perigoso do que parece. Ele não tem apenas interesses financeiros no abate de cavalos. Há algo pessoal nisso tudo. Como assim? O veterinário hesitou, como se pesasse o quanto deveria revelar. Ana, minha esposa, denunciou as práticas ilegais dele há anos. Foi a primeira a documentar como ele capturava cavalos selvagens da Serra do Prata, alegando que eram animais problemáticos que atacavam propriedades. Clara sentiu um arrepio. Você acha que ele tem alguma relação com o acidente dela? Eduardo desviou o olhar. Nunca consegui provar nada, mas desde então ele parece sentir prazer especial em abater cavalos resgatados por pessoas que tentam seguir o legado de Ana. Suspirou profundamente. Quando vi você enfrentando-o no leilão, foi como ver o fantasma dela. A revelação caiu como uma pedra no coração de Clara. De repente, a ajuda de Eduardo ganhava novas dimensões. Não era apenas solidariedade, era também uma forma de honrar a memória da esposa, de continuar uma luta interrompida tragicamente. Por que não me contou antes? Não queria assustá-la.
E além disso, ele sorriu tristemente. Você me lembra ela. Mesma determinação teimosa, mesmo coração enorme. Um relincho alto interrompeu a conversa. Tempestade corria pelo pasto, parecendo agitado. Ele sente nossa tensão, Eduardo explicou. Cavalos são extremamente sensíveis às emoções humanas. Vamos mostrar a ele que está tudo bem. Dirigiram-se ao pasto, onde Clara começou o ritual habitual de aproximação. Nas semanas anteriores, haviam progredido a ponto de Tempestade aceitar comida diretamente de sua mão, mas ainda se afastava quando ela tentava tocá-lo. Hoje vamos tentar algo novo, Eduardo anunciou entregando a Clara uma escova macia de cerdas naturais. Primeiro deixe que ele examine a escova, sinta seu cheiro. Depois, se ele permitir, tente escovar apenas seu pescoço, bem devagar. Clara assentiu, ansiosa, mas determinada. Assobiou suavemente, chamando Tempestade, que desta vez veio quase imediatamente ao seu encontro. Ela mostrou a escova, permitindo que o cavalo a farejasse. Para sua surpresa, ele não recuou. Lentamente, aproximou a escova do pescoço do animal, preparando-se para um movimento brusco de rejeição. Tempestade permaneceu imóvel. Com delicadeza infinita, Clara deslizou a escova pelo pelo brilhante. 1, 2, 3 vezes. O cavalo relaxou visivelmente, abaixando a cabeça. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez que Tempestade permitia um contato prolongado. Isso, Eduardo murmurou, observando a distância. Você está indo maravilhosamente bem, Clara. A sessão de escovação durou apenas 2 minutos antes que Tempestade se afastasse, mas foi uma vitória monumental. Clara sentia-se flutuando enquanto guardavam os equipamentos no galpão. O progresso está sendo mais rápido do que esperava, Eduardo comentou. Mesmo? Para mim parece tão lento. Para domar um cavalo completamente selvagem, normalmente levaria 6 meses até chegar onde vocês estão agora. Tempestade está escolhendo confiar em você, Clara. É extraordinário. A conversa foi interrompida pelo barulho de um carro se aproximando. Renata surgiu dirigindo seu velho Fusca, parecendo preocupada. Aconteceu alguma coisa com vovó? Clara perguntou imediatamente, temendo o pior. Não, ela está bem. Na verdade, está melhor do que há semanas. Renata sorriu para Eduardo. Suas visitas e remédios estão fazendo milagres, doutor. Eduardo acenou em reconhecimento, mas percebeu que havia algo mais. Então o que a traz aqui, senhora Renata? A expressão dela ficou sombria. Fui até a delegacia hoje, contar sobre a ameaça de Marcelo. O delegado Lima apenas disse que não podia fazer nada sem provas concretas. Respirou fundo, mas quando estava saindo, a secretária me chamou no canto e disse que tivesse cuidado. Parece que não é a primeira vez que Marcelo ameaça pessoas que se opõem aos negócios dele. Eduardo assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. A influência dele na cidade é grande, tem muita gente na folha de pagamento. O pior, Renata continuou, é que depois, quando fui ao mercado, ouvi 2 homens comentando que Marcelo estava oferecendo 5 mil reais para quem entregasse Tempestade a ele. 5 mil? Clara exclamou, horrorizada pela ideia de que alguém pudesse aceitar a proposta. Ele está aumentando a aposta. Eduardo comentou grave. E isso significa que está ficando desesperado, ou mais perigoso. Nos dias seguintes, redobraram a vigilância. Clara evitava sair do sítio depois do anoitecer, e quando precisava ir trabalhar, Pedro ou Eduardo sempre a acompanhavam até em casa. A rotina com Tempestade continuava progredindo. Agora ele permitia que Clara o escovasse por períodos cada vez mais longos, e até começava a aceitar o toque da mão dela em seu pescoço. Numa manhã particularmente bonita, enquanto observava Clara e Tempestade, Eduardo teve uma ideia. Acho que está na hora de tentar a cabeçada, sugeriu, mostrando o equipamento de corda trançada que havia preparado especialmente para o garanhão. Sem freio, apenas a guia macia ao redor do focinho. Clara sentiu um frio na barriga. Era um grande passo. Ele está pronto? A questão é, você está pronta?
Eduardo sorriu. Colocar a primeira cabeçada é um momento significativo. Representa o início de uma parceria baseada em respeito mútuo, não em medo. Com o coração acelerado, Clara aceitou o desafio. Seguindo as instruções detalhadas de Eduardo, aproximou-se de Tempestade com a cabeçada escondida parcialmente atrás das costas, para não assustá-lo. Como sempre, o cavalo veio ao seu encontro, agora claramente reconhecendo-a como uma presença amigável. Ela começou escovando-o gentilmente, sussurrando palavras de encorajamento. Aos poucos mostrou a cabeçada, permitindo que ele a examinasse. Os primeiros minutos foram tensos, com Tempestade recuando várias vezes, desconfiado. Clara manteve a calma, sem forçar, sempre esperando que ele retornasse por vontade própria. Na terceira tentativa, conseguiu passar a corda pelo pescoço do animal. Na sexta, o garanhão finalmente permitiu que a cabeçada completa fosse colocada. Não houve luta, não houve pânico, apenas aceitação cautelosa. Conseguimos! Clara virou-se para Eduardo, radiante. O veterinário aplaudia silenciosamente. Vocês conseguiram, corrigiu orgulhoso. Naquela tarde, Clara praticou liderar Tempestade pelo pasto usando a guia conectada à cabeçada. No início, ele resistia, mas logo entendeu o sistema de pressão e liberação que Eduardo havia ensinado. Pressão suave para indicar a direção, liberação imediata quando ele respondia corretamente. Conforme o sol se punha, Clara sentia-se nas nuvens. A ligação entre ela e Tempestade crescia diariamente, evoluindo de medo mútuo para algo próximo à amizade. Desse jeito, logo você estará montando, Eduardo comentou enquanto guardavam os equipamentos no final do dia. Montar? Mas ainda falta tanto. Clara hesitou, surpresa com a sugestão. Menos do que você imagina. A primeira montaria real ainda está distante, claro, mas podemos começar a preparação em breve. A ideia deixou Clara empolgada e apreensiva ao mesmo tempo. Montar Tempestade parecia um sonho distante, quase impensável semanas atrás. Agora tornava-se uma possibilidade real. Decidiu comemorar o progresso trabalhando apenas meio período naquela noite para poder descansar adequadamente. No restaurante, porém, uma surpresa desagradável a aguardava. Você está despedida, anunciou o Sr. Oliveira, dono do estabelecimento, assim que ela chegou. O quê? Por quê? Clara perguntou atônita. O homem parecia desconfortável. Recebemos reclamações. Clientes incomodados com sua presença. Que reclamações? Quem reclamou? Sr. Oliveira desviou o olhar. Olha, Clara, você é uma boa garota, mas não quero problemas. Alguns clientes importantes disseram que não frequentariam mais o restaurante se você continuasse aqui. Era óbvio quem estava por trás daquilo. Marcelo não conseguia comprar Tempestade, então decidira atacar Clara financeiramente, sabendo que ela dependia do emprego para sustentar a família e manter o cavalo. Sr. Oliveira, isso não é justo, eu sempre... A decisão está tomada, ele interrompeu, estendendo um envelope. Seu pagamento pelos dias trabalhados. Sinto muito. Clara saiu do restaurante sentindo-se atordoada. Como contaria à mãe? Como continuaria contribuindo para os remédios da avó? A preocupação apertava seu peito quando notou um carro desconhecido a seguindo lentamente pela rua praticamente deserta. Acelerou os passos, o medo crescendo. O carro manteve a distância, mas continuou seguindo-a. Quando dobrou uma esquina, o veículo acelerou, parando abruptamente à sua frente. 2 homens desceram, capangas conhecidos de Marcelo. Ei, garota do cavalo, um deles chamou sorrindo maldosamente. O patrão mandou um recado. Clara olhou ao redor desesperada. A rua estava vazia, todas as lojas fechadas àquela hora. Estava completamente sozinha. Eduardo não perdeu tempo após o telefonema de Clara. Naquela mesma noite, instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da propriedade e contratou Pedro, um antigo funcionário de confiança, para dormir no galpão próximo ao pasto de Tempestade. Quando Clara chegou na manhã seguinte, encontrou o veterinário com olheiras profundas, terminando de configurar um alarme na entrada principal. Não dormiu? Perguntou ela, preocupada.
Eduardo balançou a cabeça. Marcelo é mais perigoso do que parece. Ele não tem apenas interesses financeiros no abate de cavalos. Há algo pessoal nisso tudo. Como assim? O veterinário hesitou, como se pesasse o quanto deveria revelar. Ana, minha esposa, denunciou as práticas ilegais dele há anos. Foi a primeira a documentar como ele capturava cavalos selvagens da Serra do Prata, alegando que eram animais problemáticos que atacavam propriedades. Clara sentiu um arrepio. Você acha que ele tem alguma relação com o acidente dela? Eduardo desviou o olhar. Nunca consegui provar nada, mas desde então, ele parece sentir prazer especial em abater cavalos resgatados por pessoas que tentam seguir o legado de Ana. Suspirou profundamente. Quando vi você enfrentando-o no leilão, foi como ver o fantasma dela. A revelação caiu como uma pedra no coração de Clara. De repente, a ajuda de Eduardo ganhava novas dimensões. Não era apenas solidariedade, era também uma forma de honrar a memória da esposa, de continuar uma luta interrompida tragicamente. Por que não me contou antes? Não queria assustá-la. E além disso, ele sorriu tristemente. Você me lembra ela. Mesma determinação teimosa, mesmo coração enorme. Um relincho alto interrompeu a conversa. Tempestade corria pelo pasto, parecendo agitado. Ele sente nossa tensão, Eduardo explicou. Cavalos são extremamente sensíveis às emoções humanas. Vamos mostrar a ele que está tudo bem. Dirigiram-se ao pasto, onde Clara começou o ritual habitual de aproximação. Nas semanas anteriores, haviam progredido a ponto de Tempestade aceitar comida diretamente de sua mão, mas ainda se afastava quando ela tentava tocá-lo. Hoje vamos tentar algo novo, Eduardo anunciou, entregando a Clara uma escova macia de cerdas naturais. Primeiro deixe que ele examine a escova, sinta seu cheiro. Depois, se ele permitir, tente escovar apenas seu pescoço, bem devagar. Clara assentiu, ansiosa mas determinada. Assobiou suavemente, chamando Tempestade, que desta vez veio quase imediatamente ao seu encontro. Ela mostrou a escova, permitindo que o cavalo a farejasse. Para sua surpresa, ele não recuou. Lentamente, aproximou a escova do pescoço do animal, preparando-se para um movimento brusco de rejeição. Tempestade permaneceu imóvel. Com delicadeza infinita, Clara deslizou a escova pelo pelo brilhante. 1, 2, 3 vezes. O cavalo relaxou visivelmente, abaixando a cabeça. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez que Tempestade permitia um contato prolongado. Isso, Eduardo murmurou, observando à distância. Você está indo maravilhosamente bem, Clara. A sessão de escovação durou apenas 2 minutos antes que Tempestade se afastasse, mas foi uma vitória monumental. Clara sentia-se flutuando enquanto guardavam os equipamentos no galpão. O progresso está sendo mais rápido do que esperava, Eduardo comentou. Mesmo? Para mim parece tão lento. Para domar um cavalo completamente selvagem, normalmente levaria 6 meses até chegar onde vocês estão agora. Tempestade está escolhendo confiar em você, Clara. É extraordinário. A conversa foi interrompida pelo barulho de um carro se aproximando. Renata surgiu dirigindo seu velho Fusca, parecendo preocupada. Aconteceu alguma coisa com vovó? Clara perguntou imediatamente, temendo o pior. Não, ela está bem. Na verdade, está melhor do que há semanas. Renata sorriu para Eduardo. Suas visitas e remédios estão fazendo milagres, doutor. Eduardo acenou em reconhecimento, mas percebeu que havia algo mais. Então o que a traz aqui, senhora Renata? A expressão dela ficou sombria. Fui até a delegacia hoje contar sobre a ameaça de Marcelo. O delegado Lima apenas disse que não podia fazer nada sem provas concretas. Respirou fundo. Mas quando estava saindo, a secretária me chamou no canto e disse que tivesse cuidado. Parece que não é a primeira vez que Marcelo ameaça pessoas que se opõem aos negócios dele. Eduardo assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. A influência dele na cidade é grande. Tem muita gente na folha de pagamento. O pior, Renata continuou, é que depois, quando fui ao mercado,
Ouvi 2 homens comentando que Marcelo estava oferecendo R$ 5.000 para quem entregasse Tempestade a ele. 5.000! Clara exclamou, horrorizada pela ideia de que alguém pudesse aceitar a proposta. Ele está aumentando a aposta, Eduardo comentou grave. E isso significa que está ficando desesperado, ou mais perigoso. Nos dias seguintes, redobraram a vigilância. Clara evitava sair do sítio depois do anoitecer, e quando precisava ir trabalhar, Pedro ou Eduardo sempre a acompanhavam até em casa. A rotina com Tempestade continuava progredindo. Agora ele permitia que Clara o escovasse por períodos cada vez mais longos, e até começava a aceitar o toque da mão dela em seu pescoço. Numa manhã particularmente bonita, enquanto observava Clara e Tempestade, Eduardo teve uma ideia. Acho que está na hora de tentar a cabeçada, sugeriu, mostrando o equipamento de corda trançada que havia preparado especialmente para o garanhão. Sem freio, apenas a guia macia ao redor do focinho. Clara sentiu um frio na barriga. Era um grande passo. Ele está pronto? A questão é, você está pronta? Eduardo sorriu. Colocar a primeira cabeçada é um momento significativo. Representa o início de uma parceria baseada em respeito mútuo, não em medo. Com o coração acelerado, Clara aceitou o desafio. Seguindo as instruções detalhadas de Eduardo, aproximou-se de Tempestade com a cabeçada escondida parcialmente atrás das costas, para não assustá-lo. Como sempre, o cavalo veio ao seu encontro, agora claramente reconhecendo-a como uma presença amigável. Ela começou escovando-o gentilmente, sussurrando palavras de encorajamento. Aos poucos, mostrou a cabeçada, permitindo que ele a examinasse. Os primeiros minutos foram tensos, com Tempestade recuando várias vezes, desconfiado. Clara manteve a calma, sem forçar, sempre esperando que ele retornasse por vontade própria. Na terceira tentativa, conseguiu passar a corda pelo pescoço do animal. Na sexta, o garanhão finalmente permitiu que a cabeçada completa fosse colocada. Não houve luta, não houve pânico, apenas aceitação cautelosa. Conseguimos. Clara virou-se para Eduardo, radiante. O veterinário aplaudia silenciosamente. Vocês conseguiram, corrigiu, orgulhoso. Naquela tarde, Clara praticou liderar Tempestade pelo pasto, usando a guia conectada à cabeçada. No início, ele resistia, mas logo entendeu o sistema de pressão e liberação que Eduardo havia ensinado. Pressão suave para indicar a direção, liberação imediata quando ele respondia corretamente. Conforme o sol se punha, Clara sentia-se nas nuvens. A ligação entre ela e Tempestade crescia diariamente, evoluindo de medo mútuo para algo próximo à amizade. Desse jeito, logo você estará montando, Eduardo comentou enquanto guardavam os equipamentos no final do dia. Montar? Mas ainda falta tanto. Clara hesitou, surpresa com a sugestão. Menos do que você imagina. A primeira montaria real ainda está distante, claro, mas podemos começar a preparação em breve. A ideia deixou Clara empolgada e apreensiva ao mesmo tempo. Montar Tempestade parecia um sonho distante, quase impensável semanas atrás. Agora, tornava-se uma possibilidade real. Decidiu comemorar o progresso trabalhando apenas meio período naquela noite, para poder descansar adequadamente. No restaurante, porém, uma surpresa desagradável a aguardava. Você está despedida? Anunciou o Sr. Oliveira, dono do estabelecimento, assim que ela chegou. O quê? Por quê? Clara perguntou atônita. O homem parecia desconfortável. Recebemos reclamações. Clientes incomodados com sua presença. Que reclamações? Quem reclamou? Sr. Oliveira desviou o olhar. Olha, Clara, você é uma boa garota, mas não quero problemas. Alguns clientes importantes disseram que não frequentariam mais o restaurante se você continuasse aqui. Era óbvio quem estava por trás daquilo. Marcelo não conseguia comprar Tempestade, então decidira atacar Clara financeiramente, sabendo que ela dependia do emprego para sustentar a família e manter o cavalo. Sr. Oliveira, isso não é justo. Eu sempre... A decisão está tomada. Ele interrompeu, estendendo um envelope. Seu pagamento pelos dias trabalhados. Sinto muito.
Clara saiu do restaurante sentindo-se atordoada. Como contaria à mãe? Como continuaria contribuindo para os remédios da avó? A preocupação apertava seu peito quando notou um carro desconhecido a seguindo lentamente pela rua praticamente deserta. Acelerou os passos, o medo crescendo. O carro manteve a distância, mas continuou seguindo-a. Quando dobrou uma esquina, o veículo acelerou, parando abruptamente à sua frente. 2 homens desceram, capangas conhecidos de Marcelo. "Ei, garota do cavalo!" Um deles chamou, sorrindo maldosamente. O patrão mandou um recado. Clara olhou ao redor desesperada. A rua estava vazia, todas as lojas fechadas àquela hora. Estava completamente sozinha. Eduardo não perdeu tempo após o telefonema de Clara. Naquela mesma noite, instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da propriedade e contratou Pedro, um antigo funcionário de confiança, para dormir no galpão próximo ao pasto de Tempestade. Quando Clara chegou na manhã seguinte, encontrou o veterinário com olheiras profundas, terminando de configurar um alarme na entrada principal. "Não dormiu?" perguntou ela, preocupada. Eduardo balançou a cabeça. "Marcelo é mais perigoso do que parece. Ele não tem apenas interesses financeiros no abate de cavalos. Há algo pessoal nisso tudo." "Como assim?" O veterinário hesitou, como se pesasse o quanto deveria revelar. "Ana, minha esposa, denunciou as práticas ilegais dele há anos. Foi a primeira a documentar como ele capturava cavalos selvagens da Serra do Prata, alegando que eram animais problemáticos que atacavam propriedades." Clara sentiu um arrepio. "Você acha que ele tem alguma relação com o acidente dela?" Eduardo desviou o olhar. "Nunca consegui provar nada, mas desde então, ele parece sentir prazer especial em abater cavalos resgatados por pessoas que tentam seguir o legado de Ana." Suspirou profundamente. "Quando vi você enfrentando-o no leilão, foi como ver o fantasma dela." A revelação caiu como uma pedra no coração de Clara. De repente, a ajuda de Eduardo ganhava novas dimensões. Não era apenas solidariedade. Era também uma forma de honrar a memória da esposa, de continuar uma luta interrompida tragicamente. "Por que não me contou antes?" Não queria assustá-la. "E além disso..." Ele sorriu tristemente. "Você me lembra ela. Mesma determinação teimosa, mesmo coração enorme." Um relincho alto interrompeu a conversa. Tempestade corria pelo pasto, parecendo agitado. "Ele sente nossa tensão", Eduardo explicou. "Cavalos são extremamente sensíveis às emoções humanas. Vamos mostrar a ele que está tudo bem." Dirigiram-se ao pasto, onde Clara começou o ritual habitual de aproximação. Nas semanas anteriores haviam progredido a ponto de Tempestade aceitar comida diretamente de sua mão, mas ainda se afastava quando ela tentava tocá-lo. "Hoje vamos tentar algo novo", Eduardo anunciou, entregando a Clara uma escova macia de cerdas naturais. "Primeiro deixe que ele examine a escova, sinta seu cheiro. Depois, se ele permitir, tente escovar apenas seu pescoço, bem devagar." Clara assentiu, ansiosa, mas determinada. Assobiou suavemente, chamando Tempestade, que desta vez veio quase imediatamente ao seu encontro. Ela mostrou a escova, permitindo que o cavalo a farejasse. Para sua surpresa, ele não recuou. Lentamente, aproximou a escova do pescoço do animal, preparando-se para um movimento brusco de rejeição. Tempestade permaneceu imóvel. Com delicadeza infinita, Clara deslizou a escova pelo pelo brilhante. 1, 2, 3 vezes. O cavalo relaxou visivelmente, abaixando a cabeça. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez que Tempestade permitia um contato prolongado. "Isso", Eduardo murmurou, observando à distância. "Você está indo maravilhosamente bem, Clara." A sessão de escovação durou apenas 2 minutos antes que Tempestade se afastasse, mas foi uma vitória monumental. Clara sentia-se flutuando enquanto guardavam os equipamentos no galpão. "O progresso está sendo mais rápido do que esperava", Eduardo comentou. "Mesmo? Para mim parece tão lento."
Para domar um cavalo completamente selvagem, normalmente levaria 6 meses até chegar onde vocês estão agora. Tempestade está escolhendo confiar em você, Clara. É extraordinário. A conversa foi interrompida pelo barulho de um carro se aproximando. Renata surgiu dirigindo seu velho Fusca, parecendo preocupada. Aconteceu alguma coisa com vovó? Clara perguntou imediatamente, temendo o pior. Não, ela está bem. Na verdade, está melhor do que há semanas. Renata sorriu para Eduardo. Suas visitas e remédios estão fazendo milagres, doutor. Eduardo acenou em reconhecimento, mas percebeu que havia algo mais. Então, o que a traz aqui, senhora Renata? A expressão dela ficou sombria. Fui até a delegacia hoje contar sobre a ameaça de Marcelo. O delegado Lima apenas disse que não podia fazer nada sem provas concretas. Respirou fundo. Mas quando estava saindo, a secretária me chamou no canto e disse que tivesse cuidado. Parece que não é a primeira vez que Marcelo ameaça pessoas que se opõem aos negócios dele. Eduardo assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. A influência dele na cidade é grande. Tem muita gente na folha de pagamento. O pior, Renata continuou, é que depois, quando fui ao mercado, ouvi 2 homens comentando que Marcelo estava oferecendo R$ 5.000 para quem entregasse Tempestade a ele. 5.000? Clara exclamou, horrorizada pela ideia de que alguém pudesse aceitar a proposta. Ele está aumentando a aposta. Eduardo comentou grave. E isso significa que está ficando desesperado, ou mais perigoso. Nos dias seguintes, redobraram a vigilância. Clara evitava sair do sítio depois do anoitecer, e quando precisava ir trabalhar, Pedro ou Eduardo sempre a acompanhavam até em casa. No início, ele resistia, mas logo entendeu o sistema de pressão e liberação que Eduardo havia ensinado. Pressão suave para indicar a direção. Liberação imediata quando ele respondia corretamente. Conforme o sol se punha, Clara sentia-se nas nuvens. A ligação entre ela e Tempestade crescia diariamente, evoluindo de medo mútuo para algo próximo à amizade. Desse jeito logo você estará montando, Eduardo comentou enquanto guardavam os equipamentos no final do dia. Montar? Mas ainda falta tanto. Clara hesitou, surpresa com a sugestão. Menos do que você imagina. A primeira montaria real ainda está distante, claro, mas podemos começar a preparação em breve. A ideia deixou Clara empolgada e apreensiva ao mesmo tempo. Montar Tempestade parecia um sonho distante, quase impensável semanas atrás. Agora, tornava-se uma possibilidade real. Decidiu comemorar o progresso trabalhando apenas meio período naquela noite, para poder descansar adequadamente. No restaurante, porém, uma surpresa desagradável a aguardava. Você está despedida, anunciou o Sr. Oliveira, dono do estabelecimento, assim que ela chegou. O quê? Por quê? Clara perguntou atônita. O homem parecia desconfortável. Recebemos reclamações, clientes incomodados com sua presença. Que reclamações? Quem reclamou? Sr. Oliveira desviou o olhar. Olha, Clara, você é uma boa garota, mas não quero problemas. Alguns clientes importantes disseram que não frequentariam mais o restaurante se você continuasse aqui. Era óbvio quem estava por trás daquilo. Marcelo não conseguia comprar Tempestade, então decidira atacar Clara financeiramente, sabendo que ela dependia do emprego para sustentar a família e manter o cavalo. Sr. Oliveira, isso não é justo. Eu sempre... A decisão está tomada. Ele interrompeu, estendendo um envelope. Seu pagamento pelos dias trabalhados. Sinto muito. Clara saiu do restaurante sentindo-se atordoada. Como contaria à mãe? Como continuaria contribuindo para os remédios da avó? A preocupação apertava seu peito quando notou um carro desconhecido a seguindo lentamente pela rua praticamente deserta. Acelerou os passos, o medo crescendo. O carro manteve a distância, mas continuou seguindo-a. Quando dobrou uma esquina, o veículo acelerou, parando abruptamente à sua frente. 2 homens desceram, capangas conhecidos de Marcelo. Ei, garota do cavalo! Um deles chamou, sorrindo maldosamente. O patrão mandou um recado. Clara olhou ao redor desesperada. A rua estava vazia,
Todas as lojas fechadas àquela hora. Estava completamente sozinha.